E falando em desconfortos nesta época do ano, com temperaturas que oscilam a todo momento, é bastante comum as pessoas desenvolverem problemas respiratórios, gripes, resfriados, alergias e até rinites alérgicas que muitas vezes progridem para o desconfortável sinusite. O problema é que muita gente não trata corretamente a doença, que pode progredir para sinusites agudas ou até crônicas. Vamos ver. O desconforto de um problema respiratório acaba levando muita gente para as unidades de saúde. Na maioria das vezes, só uma boa inalação para aliviar os sintomas. As crianças também sofrem bastante nessa época. E para quem convive há muito tempo com alergias e sinusite, como a Maria Alice, o incômodo já faz parte da rotina. Eu tenho rinite alérgica desde criança e quando eu era criança isso era causou muito transtorno para mim. De eu faltar aula ou de eu estar na escola ter que ir embora, porque ficava sem condição de ficar numa sala de aula, porque atrapalhava a aula, espirrava demais, né, um monte de coisa assim. A sinusite, ela acaba sendo uma consequência disso, né? Você com a rinite tem muita coriza, às vezes você fica chupando o nariz, colocando para dentro em vez de botar para fora. E aí eu acho que é nesse momento que vai acumulando isso aqui e que dá as crises de sinusite, vem em consequência disso, né? Hoje em dia está um pouco mais controlado, mas eu já fiz vários tratamentos para isso, desde tratamentos alopáticos, tratamentos com vacina, tratamentos com homeopatia, que teve um efeito um pouco mais eficiente, né, logo no começo. E agora, sim, eventualmente vira o tempo, né? Às vezes acontece antes de virar o tempo, é quase como se fosse um termômetro, assim, já vem avisando que vai ter uma virada de tempo, eu já começo a sentir, meu nariz já começa a escorrer, os olhos começam a coçar. E aí, às vezes, dependendo da crise alérgica, aí eu tenho, em consequência, a crise de sinusite também. As alergias, rinites, são muito comuns nessa época do ano. E esses processos alérgicos podem contribuir para o aparecimento da sinusite. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, não são as mudanças de temperatura que causam os problemas respiratórios, e sim o ar seco, que colabora para a proliferação das bactérias. E essas complicações causam bastante desconforto ao paciente. O principal sintoma são dores nos seios da face e dificuldade para respirar. Procurar um tratamento adequado é importante para evitar complicações. Se não é tratado, essa secreção se acumula e vai incomodando. Aí começa a drenar catarro purulento pelo nariz, começa a ter mau cheiro no nariz, a pessoa engole esse catarro, então esse catarro na garganta provoca tosse. Mas, tratado hoje em dia, resolve o problema, cura o problema e volta a estaca zero, a pessoa não tem mais nada. Dizer assim, eu tenho sinusite, eu tenho porque não tratou, porque a hora que tratar não tem mais, cura e resolve. E alguns casos não se resolvem, eles cronificam ou requerem uma cirurgia para corrigir o problema. Às vezes esse buraquinho, esse ósseo de drenagem é muito pequenininho. E aí ele não consegue drenar os seios da face, vivem cheios de secreção. Aí uma cavidade fechadinha, quentinha, cheia de catarro é o paraíso para a bactéria. E as bactérias entram pelo ar o tempo todo. É fácil contaminar os seios da face. Então essas pessoas às vezes precisam de uma cirurgia para aumentar esse ósseo de drenagem, melhorar a ventilação dos seios da face e a pessoa não tem mais sinusites.